Olá a todos, eu sou o Ale, estamos iniciando mais um programa Condomínio Sustentável. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de compartilhar o conteúdo. Bom, na semana retrasada estávamos falando sobre sustentabilidade e os desafios, de implementar essas ações nos condomínios. Estávamos falando aqui com o Adriano Santos e resolvemos fazer um segundo bloco, de tão legal que a conversa estava. E aqui, puxando para a continuidade do nosso assunto aqui, Adriano, eu queria agora te perguntar um pouco sobre resíduos. Bom, vocês são... acho que uma unanimidade, uma referência, de sindicância profissional que tem quase 100% dos condomínios de vocês com uma coleta seletiva profissional. Isso é muito difícil de ver e eu acho que vocês têm um papel fundamental e não tem jeito. Assim, se não fosse pelo DNA da sindicância da empresa de vocês que preza por algo diferenciado, cara, vocês são as pessoas que estão vendendo esse conceito, E conseguiram aí praticamente todos. Como que vocês conseguiram isso? Olha, Lê, eu vou te falar que não foi fácil. E não é fácil, Ainda mais quando a gente vai falar de coleta seletiva, a gente ainda tem aquelas questões passadas de... o meu empreendimento funcionava assim. Aquilo que a gente falou no comecinho, que ainda bate muito e a gente aí tem que explicar, tem que levar a pessoa para uma reunião para que ela entenda como que funciona e quais são as nossas preocupações, Quando a gente vai fazer uma coleta seletiva da forma correta com empresas profissionais nos nossos empreendimentos, a gente leva a empresa para fazer uma apresentação, para que as pessoas entendam o que seria do descarte, que não é só simplesmente o descarte, tudo que envolve na relação do lixo, do local insalubre, que eu não quero ir lá e descartar de qualquer forma. A gente tem hoje muito em alguns condomínios, quando a gente vai fazer consultoria ou quando a gente pega um condomínio que já está em andamento, que as pessoas jogam o lixo de qualquer forma. Então é correção, e doutrinar, a gente fala até doutrinar realmente os moradores para que façam uma coleta da forma correta. E não adianta eu pagar, de novo, o seu Zezinho da esquina para que ele pegue o meu lixo ali e dê R$100 para o meu zelador. Primeiro que eu não consigo computar isso como receita da forma correta, como que esse dinheiro está entrando. Exatamente. Como está sendo gasto esse dinheiro, se realmente está sendo gasto em benefício... O catador ali da rua não vai prestar uma nota fiscal, Não presta. Então, como que a gente vai prestar contabilmente falando sobre esse valor, Então, as pessoas têm que começar a entender que eu estou querendo devolver para o mundo daquilo que eu utilizo dele. Então, quando a gente fala de coleta seletiva com uma empresa profissional, a gente sabe que aquele resíduo que eu separei, que eu coletei e que eu deixei ali no canto para ser retirado pela empresa, que ele vai ter destinação correta. Que ele não estou recebendo R$100, mas está jogando ali no lixão, está descartando ali na frente. Exato. Como que está sendo feito o descarte? Você mesmo falou que gera economia de mão de obra, Sim. Um colaborador da limpeza vai te economizar quanto? Eu vou te exemplificar, uma discussão que a gente teve esses dias novamente num empreendimento que a gente já implantou a coleta profissional. A gente tinha um conselho, esse conselho entendeu qual que era a dinâmica, a gente implantou e trocou o conselho. Quando troca o conselho, a gente também tem que reapresentar tudo novamente para que as pessoas entendam o porquê do custo. Nós tínhamos nesse empreendimento uma pessoa só para fazer a separação do lixo, porque existe a coleta seletiva pela prefeitura, então tinha uma pessoa para fazer isso. Então eu pagava em torno de R$5.000 por mês para ter um funcionário só para fazer isso. Hoje, com a empresa profissional, eu pago R$2.000. Olha. E tenho o descarte da forma correta. E a minha lixeira vive em perfeita situação e limpa, em bom estado de conservação. E eu sei que o descarte está sendo da forma correta e tive uma redução gigantesca. Que legal. Além da redução que eu falo da questão financeira, a gente vai falar de financeiro, mas eu vou falar também de rotinas operacionais. Eu não tenho mais um funcionário da terceirizada dentro de um espaço que era insalubre, que jogavam de qualquer forma. Que vai te gerar processo trabalhista. No lixo, que pode me gerar vários riscos lá na frente, tanto de insalubridade quanto um trabalhista, que eu sou corresponsável, como síndico profissional, síndico do condomínio, eu sou corresponsável. Como a equipe já
tenho uma outra visão. Eu destino as minhas pessoas da minha equipe de uma outra forma. E hoje eu consigo ver se alguém fez de uma forma errada e notificar até a unidade que está fazendo da forma errada. Então a gente começou a doutrinar o condomínio como um todo. E o condomínio já se adaptou. Legal. Então se você for hoje na nossa lixeira, você vai falar que não tem lixo. Legal. É um ambiente, vamos dizer, agradável de você entrar. Né? Eu não preciso que minha secretária do lar, por mais que não seja eu que faça o descarte, minha secretária do lar vá lá e descarte num lugar que também não é confortável. Exatamente. E aí você vê, né? Tem, nossa, quantos condomínios, uma fachada maravilhosa, condomínio lindo, impecável, mas você vai ver o depósito de resíduos, aquela bagunça, né? Não bate, né? Sim, sim, sim. Não bate com a estrutura ali do condomínio. E aí, qual que foi a diferença do primeiro condomínio que vocês implementaram esse sistema, né? De nível de dificuldade agora das dezenas que vocês têm? Facilita? Facilita até porque quando você tem alguma dúvida ou alguém, porque a gente primeiro trata isso internamente, né, com o corpo diretivo, para que eles entendam, para que eles visualizem, para depois a gente ir para uma reunião com os moradores, depois a gente implantar todo o sistema, né. Então, quando você não tem o primeiro, fica difícil de você apresentar, de você falar sobre números, de você dar exemplos reais, você ficar muito no fictício, no que você acha, no seu conceito, nas suas ideias. Quando você já tem funcionando, fica mais fácil de você apresentar. Tem dúvida? Vamos lá. Vamos no empreendimento para você ver como que funciona. Eu não tenho que gastar com container dessa forma, não tenho que ter mais container aqui, não tenho que ter lixeira ali, a lixeira vai estar em tal lugar, a retirada é por tal empresa, e as pessoas começam a entender. Para onde vai o meu resíduo? Seu resíduo está indo para cá. Você consegue ter um relatório de quantas toneladas você tirou disso, daquilo outro, qual foi o descarte disso. Então, você consegue trazer retornos, né? E quando você traz retorno, fica mais fácil de você apresentar e aprovar um projeto. Na questão de energia renovável, existem algumas coisas novas do mercado. Né? A gente ainda tem muito essa questão de paradigmas que a gente falou um pouquinho mais... O que seria? No começo, das pessoas entenderem como que funciona a questão de uma energia renovável, né? A maioria dos terrenos hoje, dos empreendimentos, não tem grandes áreas para que você tenha uma placa solar para fazer um sistema fotovoltaico que atenda a área comum ou até as unidades. Mas hoje já existem possibilidades. A gente fez há pouco tempo um plantão de sustentabilidade nos nossos empreendimentos, que é um grande consumidor de água e de gás, para que a gente fizesse um estudo geral. A gente está nesse estudo ainda, vai ser provavelmente daqui um tempo um case que a gente está olhando todas as pontas do condomínio para que ele seja 100% sustentável. Para que ele realmente seja aí Então, o desafio é no espaço para colocar as placas. E colocar as placas. Só que hoje existem empresas que locam, né, os seus tetos, os seus terrenos, para que os condomínios instalem as placas. E essa placa, essa energia entre no sistema do Mercado Livre. No Mercado Livre, contabiliza quanto que você tem de energia e isso abate da sua conta. Legal, não necessariamente você tem que ter o espaço ali para as placas, mas você consome energia de uma fonte renovável. De uma fonte renovável. Tem ideia, e a locação que a gente vinha discutindo para esse empreendimento, para atender o nosso condomínio, era um terreno que era R$3 mil por mês, e o próprio sistema de toda o sistema solar de energia de captação era através de payback, então você teria que ter um contrato de 36 anos. Tá. Então, o que eu gastaria de R$50 mil de conta, a gente teria aí em torno de 20-30% de desconto dessas contas, já com essa energia renovável, pagando esses 36 meses. Depois de 36 meses, dinheiro em caixa para o condomínio, Legal. Conta menor. E o aquecimento solar tem os mesmos desafios? É mais fácil, mais difícil? O aquecimento solar, dependendo da quantidade que você tenha de unidades, de teto em cima do empreendimento, né, no ático, você consegue também atender. Alguns condomínios já estão atendendo até a água quente, né, não tem mais aquecedor de passagem. Né, alguns condomínios já estão fazendo dessa forma para que diminua o consumo de gás. Legal. Então você acaba já utilizando a energia solar para que esse aquecimento seja feito e você não gaste na outra ponta com gás. Legal. Então já existem algumas possibilidades e várias coisas novas no mercado que você consiga adaptar ao seu empreendimento. Da mesma forma que hoje não precisa estar voltado ao empreendimento, você consegue fazer uma energia renovável fora e isso trazer um retorno financeiro para você ali. E aquecimento solar de piscina já é comum, as pessoas estão adotando? De piscina coberta, sim.
porque ainda você tem uma cobertura que você consegue fazer. Então, hoje a gente fala que está trabalhando muito no híbrido, né? Então, existe ainda condomínios que tem a questão do gás, mas que tem a questão do elétrico, que eles trabalham simultaneamente para que você diminua a conta de gás e não fique tão alto a questão do consumo, e você trabalhe de uma forma mais, com uma performance melhor, vamos dizer assim. E para alguns condomínios que têm essa possibilidade do elétrico, da energia solar, ele já entra como energia solar direto e só entra o gás na hora que não tem uma eficiência correta. Legal. E ele trabalha em segundo plano. Eu acho que esse é o grande conceito, né? Eu sempre gosto muito dessa palavra híbrido, né? Hoje, com o trabalho de sustentabilidade há muito tempo, sempre as pessoas pensam, não, não tem como implementar a frota de carro elétrico em toda a frota da cidade de São Paulo. Ou não tem como implementar isso tudo em todos os condomínios de São Paulo. E a questão é, a gente tem que procurar maneiras híbridas, né? Não que não tenham mais carros, né, com combustível fóssil, mas pode ter também os elétricos, ou pode ter agora os carros híbridos, né? Sim. Que utilizam o elétrico, utiliza o combustível fóssil. Isso para a realidade também de tudo que a gente conversa aqui, né? Nada precisa ser só uma coisa, né? Por exemplo, uma coisa de energia fotovoltaica. Você pode ter energia fotovoltaica, mas combinada com energia elétrica tradicional, sim, né? Sim. Então, acho que o grande desafio é isso. As pessoas jogam essa pressão tão grande que aí sabe o que acontece? Não faz nada, né? Ao invés de começar fazendo um pouquinho e isso já resolve, né? É o que a gente fala, é o famoso planejamento, né? A gente pegar os exemplos dos veículos, se a gente falasse há 10 anos atrás de um carro elétrico, a gente estava meio que sonhando ainda. E hoje ele já é realidade. Então, o futuro não é híbrido, o presente é híbrido. Né? Então, o que a gente precisa fazer, e os condomínios precisam entender, as grandes administradoras precisam entender, os síndicos profissionais já têm trazido isso nos seus condomínios, essa questão da sustentabilidade. Mas que o projeto seja feito de uma forma que seja gradativo, pensado, planejado, para que dê um retorno no futuro. Muitas vezes as pessoas questionam, e aí a questão até de assembleia, mas quanto que eu vou ter de retorno nisso? O seu retorno, a gente tem que pensar um pouquinho para o médio a longo prazo. Por mais que eu tenha um payback, que a empresa, hoje tem várias empresas que fazem através de payback, para que o condomínio não desembolse de uma vez só, mas o seu retorno financeiro vai ser no futuro. Sim. Mas eu não tenho que só pensar no retorno financeiro, eu tenho que pensar naquilo, na questão humanizada. O que eu vou deixar para os meus netos, para os meus filhos, o que eu estou trazendo de melhor para eles. A gente tira tanto da natureza, e até a década de 70 a gente conseguia de uma forma melhor trazer essa questão para a natureza, que hoje a gente não traz mais, a população cresceu demais, então as grandes cidades, mega cidades, então o que a gente vai trazer de retorno para que a gente utilize da natureza de uma forma mais sustentável, para que a gente não atrapalhe tanto no futuro. O nosso presente já está meio que garantido, exato, mas eu tenho que pensar lá no futuro. Então, o híbrido é importante nesse momento, porque eu não descarto o que eu tinha, mas eu vou renovando o que eu preciso ter. Começar de alguma maneira, mesmo que seja de maneira híbrida. Sim. Acho que essa é a solução. E compostagem, vocês chegaram a fazer em algum local? Fizemos. E aí a gente fala que a sustentabilidade tinha que ser uma coisa muito mais leve, mas ainda é muito difícil dentro dos condomínios. A gente, para implantar uma compostagem num condomínio de 60 unidades, deu muito trabalho. Né? Por quê? Por entendimento dos moradores. Né? Era um empreendimento já um pouco mais antigo, e as pessoas tinham um pensamento que a composteira deixaria muito bicho, que atrapalharia a visão, né? Campo de visão. Não, nada disso. Compramos as composteiras, foi uma empresa idônea, profissional, que fez a instalação, fez os treinamentos, explicou como funcionava. O único que mexe na questão da compostagem é o nosso zelador. Então, ele também teve um treinamento específico para mexer, como que ele retira os lixos dos andares, dos ambientes e põe na composteira. Qual que é o tempo de tratamento. Existiu algumas questões. Primeiro estava num local, pediram para tirar desse local, que era uma garagem, a gente colocou num ambiente aberto, que era um local verde, que não tinha acesso de ninguém, que ele conseguia ter acesso,
E hoje, uma coisa que não fazia parte da previsão orçamentária, que todos os anos nós tínhamos gastos, que era a adubação do jardim, toda a proteção do jardim, né, nessa parte de inverno, hoje é produzida pela composteira que foi instalada. Mas também foi um processo bem difícil para as pessoas entenderem que aquilo não desvalorizaria o seu patrimônio, que sim, ia valorizar e que ia trazer algum retorno financeiro, algum benefício ao condomínio, além do meio ambiente. A gente fala muito de financeiro, e a gente esquece do principal, que é o meio ambiente. Exatamente. Que legal, que legal. Até que com a compostagem gerou uma economia e uma maior organização, né, do condomínio. Sim, então, quando a gente fala em sustentabilidade, tudo vai gerar o conforto e uma economia, né? Porque as pessoas vão começar a ser mais... E o ato de fazer o bem, né? Cuidadosa. E o bem, a gente fala, a gente já passou por algumas crises hídricas, né, num passado recente, não foi tão distante. Então a gente tem que começar a repensar em algumas coisas, né? Eu sei que pode ter um dia que eu vou querer tomar um banho mais relaxado, mas na maioria dos meus dias eu tenho que ser controlado nesse banho. Eu tenho que ter essa redução de custo, né? Eu tenho que ter esse pensamento de conscientização com o meio ambiente, né? Onde eu vou descartar meu lixo, se eu descarto da forma correta, como eu descarto, o próprio óleo vegetal, de eu não jogar no ralo e mandar para o ralo, para que não polua os rios e também dentro da esfera condomínio, que ele não entupa os meus encanamentos, que isso também num futuro vai ter algum problema. Então as pessoas têm que entender que tudo que a gente faz de sustentabilidade vai gerar uma economia e vai gerar um conforto. Muito difícil que alguma coisa de sustentabilidade gere uma coisa negativa, né? Até hoje eu não vi, né? ali. Não tem, né? Não tem como, né? É raro. O que mais é o conceito das pessoas entenderem que os prédios que ficaram lá no passado, eles também têm que se atualizar. Legal. E sustentabilidade veio no mercado. E o bom do macro, do externo, está mostrando veículos elétricos, tecnologia, portaria virtual em algumas situações, e tudo aquilo que vai agregando valor aos condomínios e no externo, para que nós, como moradores, clientes ou síndicos profissionais, vamos organizando também os nossos empreendimentos para isso. Legal. Bom, Drino, te agradeço muito, viu, pela sua presença aqui. Mesmo que seja um ato simbólico, queria que você segurasse aqui nosso condomínio verde, né? Certeza. É como se fosse uma premiação para vocês, cara. Por muito mais obrigado. Síndicos profissionais que incentivem a sustentabilidade, né, nos condomínios. Os condomínios são um ator muito importante, muito relevante nos centros urbanos. Hoje nós temos mais de 35 mil condomínios só na cidade de São Paulo. Sim. E 80% da água, da energia, do resíduo produzido vem dos condomínios. Então, quando vocês, síndicos profissionais, incentivam, vocês geram, consequentemente, uma cidade melhor. Parabéns. Muito obrigado. Isso aqui é para mim, para minha equipe, para o meu sócio. A gente está na luta há bastante tempo e a gente não desiste. A nossa gestão humanizada é para isso, pensando no futuro e na sustentabilidade dos nossos empreendimentos. É isso aí. Obrigado, Adriano. Obrigado, Ale. Bom, pessoal, estamos finalizando aqui mais um programa Condomínio Sustentável. Não se esqueçam de compartilhar esse conteúdo e também não esqueçam, sustentabilidade começa em casa.